Ok. Então vamos lá. 1 Samuel 18, de 6 a 9. Eu estou muito certo, irmãos, que para nós fazermos a diferença em qualquer área de nossas vidas, nós precisamos ser curados em nossa alma. Eu estou bem certo disso. E esta noite eu quero falar um pouco para você a respeito de amargura. Até onde a amargura ela pode levar uma pessoa? Até onde a amargura pode levar uma pessoa? Então eu gostaria que você, com muito carinho, perguntasse para aquela pessoa que está do teu lado: até onde a amargura pode levar uma pessoa? 1 Samuel 18, de 6 a 9. Vamos para essa leitura em nome de Jesus. Diz assim: Sucedeu, porém, que vindo Saul e o seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. E as mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram no extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Aleluia. Pense. Se você tem um coração amargurado, se você tem um coração cheio de ressentimento, eu quero dar a você esse tempo para você pedir a Deus em o nome de Jesus: Deus, tira estas coisas do meu coração. Tira, Deus, do meu coração. Tira, Senhor. Eu não quero viver com o coração amargurado. Eu não quero viver com o coração cheio de raiva, de ira. Tira, Senhor. Tira do meu coração. Tira. Tira do meu coração. E o Espírito Santo de Deus, ele está neste lugar. O Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você, mas peça. Os meninos do louvor vão pensando numa canção. E aí? Mas pense. Pense. Até onde a amargura ela pode levar uma pessoa? A história de Saul, você pode abrir os teus olhos, tirar a mão do teu coração. A história de Saul é mais ou menos assim. Saul, ele se torna o primeiro rei de Israel. Saul, ele era um homem belo. Saul, ele era um homem bonito. Saul era um homem guerreiro. Saul era um homem fantástico. A palavra de Deus diz que quando Saul ele foi escolhido para ser rei, ele era uma pessoa humilde, e ele estava dentro de uma carroça, porque ele não queria. A palavra de Deus diz que algumas pessoas dentro de Israel disseram: esse cara aí que vai reinar, esse cara aí não tem moral nenhuma, esse cara aí não tem nada para reinar. Mas aí Saul, ele se cala, ele faz de surdo. Então Saul, o primeiro rei de Israel, ele era um homem bonito, ele era um homem alto, ele era um homem forte. E a palavra de Deus diz que os seus filhos poderiam substituí-lo como rei. Ele tinha tudo para dar certo. Assim como o rei Davi, o segundo rei de Israel, Davi,
Depois dele, durante mais de 500 anos, havia uma dinastia só da família dele em Judá. Saul poderia viver e os seus filhos irem reinando depois dele. Mas o que aconteceu com Saul? O que aconteceu com ele? A palavra de Deus fala que Saul, ele se deixou levar por um sentimento de amargura. É interessante esse texto aqui. Quando ele vem de uma guerra, ele é o rei. Ele vem de uma guerra e as mulheres, e dizem, eu vou falar até baixinho isso, que mulheres falam demais, né? As mulheres começaram a cantar: ah, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, né? Eles nem mataram milhares ou 10 milhares, mas o que aconteceu é que ele se indignou, é o versos 8. Ele se indignou por essa cantoria, e aí ele fica com o coração amargurado. Ele fica com o coração amargurado. Eu quero que você responda para você mesmo. Onde foi? Como foi que você permitiu que a amargura tomasse o seu coração? Pense. É incrível. Todos nós temos uma história. Todos nós temos uma história de ressentimento, de rejeição, de indignação. Todos nós temos. Todos nós já passamos por isso. Mas a questão aqui, eu vou trazer para vocês antes. A questão é o que nós vamos fazer com as coisas que as pessoas fazem conosco. Esse é o ponto. E nesta noite, querido, nós precisamos pensar um pouco sobre a amargura. Por que que nós precisamos pensar em amargura? A amargura afasta você dos propósitos de Deus. Vira para o teu irmão e fala para ele: a amargura em seu coração te afasta dos propósitos de Deus. Nos afasta, nos tira. Ah, mas eu estou chateado, eu estou com raiva desse, daquele ou daquele outro. Tira você do propósito de Deus. Você não consegue orar com graça quando o seu coração ele está amargurado. Você não consegue orar com poder quando o seu coração está amargurado. Você não consegue orar com liberdade quando o teu coração está amargurado. Você não consegue ser o que Deus quer que você seja quando o seu coração está amargurado. A amargura, ela destrói todos os que estão ao nosso lado. A amargura faz isso. Ela destrói. A gente já vai ver isso. Mas a amargura faz isso. A amargura destrói todo tipo de relacionamento. A amargura, ela destrói. Então vira para o teu irmão e diga para ele assim: Jesus, nesta noite, Ele quer te dar um coração novo, sem nenhum tipo de amargura. Você pode dar um amém? Em nome de Jesus. Ele quer fazer isso com você. Você precisa entender estas coisas. Se a amargura nos afasta dos propósitos de Deus, eu posso fazer uma pergunta para a igreja? Se a amargura nos afasta dos propósitos de Deus, será que nós vamos para o céu então, com o coração amargurado? Pense aí. Querido, você quer saber se você ainda abriga amargura em seu coração? Quem quer saber? Quem quer saber? Irmão, se você quer saber se você tem um coração amargurado contra alguém, pense nisso. Como você fala dela com o outro? Como você fala dela com a outra pessoa?
Você fala vomitando, hein? Ou você fala com aquela, sabe? Aquela saliva caindo do lado assim, doido para morder. Você fala com o pelo eriçado, doido para... Como é que você fala dela com o outro? Segunda coisa, se você quer saber se você tem um coração amargurado, como você fala com ela? Como você fala com ela? Você fala com ela armado ou desarmado? Você fala com ela doido para apunhalá-la? Ou você fala com ela sem nenhum tipo de rancor no coração? Então, para você saber se você tem ainda ou não um coração amargurado, você precisa responder essas duas perguntas. Como você fala desta pessoa para outro e como você fala com ela? Como você fala com ela? Deixa estar, esse miserável vai me pagar. Oi, irmão. Oi, irmã. Vai ver só. Definindo amarguras para vocês. Amarguras são mágoas guardadas, que não foram tratadas e que acabam envenenando a nossa alma. Amargura. Vamos lá, escola dominical? Vamos tentar? São mágoas guardadas que não foram tratadas, que envenenam a nossa alma. Vamos lá? Amargura são mágoas guardadas que não foram tratadas, que envenenam a nossa alma. Aí você fala dela com raiva. Aí você fala dela, você fala com ela também com raiva. Com raiva. Vocês sabem quais são os companheiros da amargura? Eu achei pelo menos 5. Primeiro companheiro da amargura, que ela nunca vem só. Primeiro companheiro da amargura é a maledicência. Você sempre vai encontrar algo para falar mal dessa pessoa. Sempre. Segundo, indignação. Você está sempre indignado com a pessoa. Sempre com raiva desta pessoa. Sempre. Terceiro, inveja. Sempre. Ele conseguiu algo? A amargura aí. Eu também preciso conseguir. Aí vende a mulher, vende as crianças, vende tudo para poder ter aquilo que o outro teve. Diga assim, está amarrado isso, em nome de Jesus. Né? Quarto inimigo que vem junto com a amargura, quarto companheiro é vingança. Vingança. Meu irmão, vingança. Ele vai ver. Pode demorar o tempo que for. Pode passar os anos. Pode passar as eras. Se eu não pegar ele nessa encarnação, eu pego na outra. Né? Nem tem isso, né? Mas eu pego. Vai ver só, eu pego. Então, a vingança. E por fim, número 5, esse aqui é pior. A autoindulgência. A justificação. A gente sempre tenta justificar aquilo que não tem justificativa. A gente sempre tenta justificar os nossos erros, a nossa autoindulgência, aonde a gente diz assim, mas Deus, Ele entende. Não é assim? Isso acontece muito com marido e mulher, casal. Mas Deus vai entender se eu botar sal na comida dele, né? Deus vai entender se eu largar ela sem grana. Deus vai entender se eu deixar ele sem sexo. Não é assim? Ou não? Tá certo, gente. Então os companheiros da amargura são maledicência, indignação, inveja, vingança e o pior deles, autoindulgência. Quando a gente diz assim, não, Deus vai entender isso na minha alma. Deus vai entender essa situação.
Ah, Deus vai me compreender. Eu quero dizer uma coisa para você, na autoridade de pastor e na autoridade de quem já leu a Bíblia um monte de vezes. Eu nunca vi Deus autoindulgente. Eu nunca vi. Eu nunca vi Deus justificando os nossos erros. Eu nunca vi. Eu nunca vi Deus aceitando as nossas atitudes erradas. Eu nunca vi. Elias, grande profeta de Deus. Elias, ele foge de Jezabel. Ele chega lá no monte. E aí ele entra numa caverna. E vem um vento. Deus vem para falar com ele. E Deus pergunta para Elias: Elias, o que fazes aqui? Elias diz assim: ó Senhor, só eu fiquei em Israel e os caras estão querendo me matar. Aí Deus, ele não diz assim: é mesmo? Ô pobrezinho, ô coitadinho, ô Elias. Deus faz isso? Deus diz: Elias, volta, desce, porque você ainda tem um monte de coisas para fazer. Eu nunca vi Jeremias. Jeremias ora a Deus pelo menos 3 vezes para Deus não destruir, mandar juízo sobre Israel. Por 3 vezes. A primeira vez Deus diz para ele assim: irmão, olha que coisa. Deus diz para ele: Jeremias, é o seguinte, eu não estou ouvindo essa oração sua não, cara. Aí ele vai a segunda vez, Deus, cara, eu já falei para você que não é para você orar a respeito disso. Aí uma terceira vez ele vai orar e Deus diz: chega. Porque se Moisés, se Samuel, se Noé, eles estivessem aqui, eu não ouviria a oração deles. Eu nunca vi Deus autoindulgente, eu nunca vi. Eu nunca vi Deus aceitando as nossas justificativas erradas. Eu nunca vi. Mas se você encontrar o seu ser humano, né? Aí você mostra para mim que eu vou orar. Ô Senhor, tu sabes. Né? Se você encontrar. Essa oração foi feita pelo profeta Ezequiel, não é? Tu sabes. E pelo profeta Gilmar, né? Tu sabes. Né? Foi feita pelo profeta Ezequiel, está valendo. Irmãos, Deus, ele não faz isso. Então vamos lá, juntos. Companheiros da amargura. Número 1, maledicência. Vamos juntos? Maledicência, indignação, inveja, vingança e autoindulgência ou justificação. Agora vira para o teu irmão e diga: ó, eu não quero que nem a amargura, nem a maledicência, nem a indignação, nem a inveja, nem a vingança, nem a autojustificação caminhe com você, porque você é nascido de Deus, e quem é nascido de Deus vence a amargura. Amém? Você crê? Se expresse diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmão, teve uma vez que Jesus, ele foi orar. E Jesus foi orar. E Jesus dizia assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afaste de mim esse cálice. Se possível, afaste de mim esse cálice. Deus ouviu essa oração? Aleluia. Autoindulgência. Autoindulgência. Então, vamos olhar para Saul. Vamos ver onde tudo começou. 1 Samuel 18, de 6 a 9, que a gente leu. Onde começou a amargura no coração deste homem, que tinha tudo para ser excepcional na presença de Deus. Diga para o seu irmão: Saul, como você tem tudo, tinha tudo, para ser um grande homem na presença de Deus. Saul fracassou, mas você, campeão, bate no ombro dele e dela. Você, campeão, você vai vencer todo o espírito de amargura e o Senhor vai te dar a vitória. Você crê? Aleluia! Glórias a Deus. Então ouça com carinho. Olha lá, vamos ver.
Vocês estão juntos? 1 Samuel 18, de 6 a 9, diz assim, sucedeu, estou lendo de novo, porém que vindo Saul e o seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilos e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou. O que é isto? Inveja. 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 Qual é a companheira da amargura? Não, como igreja, qual é a companheira da amargura? Inveja. 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 Começou com uma inveja. Eu não sei onde você permitiu que a amargura entrasse na sua vida, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, levante as tuas mãos. Hoje Deus quer começar a tirar todo o espírito de amargura do seu coração. Você crê? Você crê? Tem que tirar. Eu não sei em qual esquina, eu não sei qual a pessoa, eu não sei qual ano, eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus está aqui e Ele quer libertar você de todo espírito de amargura. Deus, Ele quer te libertar. A questão é, pergunta para o seu irmão, você quer ser livre? Você quer ser livre? Saul, ele era um homem bom, como nós. Saul, ele era um homem tranquilo, como nós. Saul era uma pessoa como você e eu, uma pessoa normal, uma pessoa simpática, uma pessoa obediente ao seu pai, uma pessoa correta, uma pessoa até com certa sabedoria e humildade. Assim era Saul. Mas ele se deixou levar pela amargura. Vira para o teu irmão e diga: não se deixe levar pela amargura. Ele era. Então nós precisamos entender que mais cedo ou mais tarde nós seremos confrontados nessa área. E nós não podemos perder. Nós não podemos nos deixar levar por essa situação. Nós não podemos. Mas nós precisamos buscar, em nome de Jesus, uma libertação total para todas estas coisas. João 10:10, por favor, abre a tua Bíblia. Diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus de Nazaré, vim para que você tenha vida e a tenha abundância, uma vida completa, uma vida curada, uma vida sarada, uma vida liberta, uma vida transformada pelo poder de Jesus. É isso que Ele quer, é isso que Ele quer para nós. Não adianta você ficar dentro de uma igreja, ouça só, é o pastor quem está falando. Não adianta você ficar dentro de uma igreja amargurado. Mas não é para você dizer assim: então eu não quero. Você pode ser curado hoje. Bata no ombro do teu irmão e diga: você pode ser curado hoje, curada hoje. Aleluia! Não se deixe levar pelos enganos de Satanás. Não se deixe levar por nada. No início da vida de Saul, Saul era um cara bom. Mas o tempo foi transformando este homem. Põe a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: não deixe que o tempo afaste você da presença de Deus. Não deixe. O coração desse homem foi endurecendo. O coração desse homem foi sendo levado pelo engano, por causa da inveja. Saul, ele se tornou uma pessoa vingativa. Ele se tornou uma pessoa vingativa. Não deixe que a vingança entre no teu coração. Versos 10 e 11 de 1 Samuel 18, diz assim,
No dia seguinte, olha só que isso é forte. Um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de quê? De raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que pegou e arrojou contra Davi. Sabe quem livrou Davi desta lança, que ele não errava o alvo? Sabe quem? Vira para o teu irmão e diga: Deus livrou Saul de um homem amargurado. E Deus nesta noite vai libertar você de todo o espírito de amargura. Você pode dar um amém? Vai fazer. Então nós precisamos entender estas coisas. Saul, ele se torna uma pessoa negativa. Saul, ele só pensava na destruição de Davi. Então presta atenção com carinho. Onde a amargura leva uma pessoa? O espírito maligno entrou, a raiva entrou e o desejo de matar o outro entrou. A vingança é assim. Às vezes nós hoje não podemos usar uma 45, uma 380, não sei, mas a gente usa isso aqui. Você está olhando para mim, ó? Usa a língua. E tem outros que usam os dedos, né? Esse tal de Facebook é um negócio do cão, né? Né? Então tá aí. Então nós precisamos entender estas coisas, para que nós não sejamos levados por nenhum espírito de amargura, em nome de Jesus. Se você quer fazer uma diferença, meu irmão, minha irmã, você precisa entender estas coisas. A amargura, ela não pode controlar você, mas você precisa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Levante suas mãos. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite comece a controlar você. Que o Espírito Santo nessa noite comece a tirar todo o espírito de confusão da sua mente e do seu coração. Aleluia. Aleluia. Queridos, olha só que coisa terrível. Volte comigo, capítulo 16, versos 21. Volte lá. 16, 21. Juntos? Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este quem? Pergunta para o seu irmão. Este quem? Saul. Saul amou a Davi, e Davi era o escudeiro de Saul. Davi foi o cara mais leal a Saul, gente. Aonde a amargura leva uma pessoa, perdeu o amor, perdeu aquela amizade, perdeu aquele companheirismo, aquelas pessoas que andavam juntos. Hoje não, por quê? Porque a amargura entrou, e a amargura traz junto de si um espírito de confusão. Vira para o teu irmão e diga para ele: a amargura traz junto de si um espírito de confusão. Amigos se tornam inimigos por causa da amargura. Pessoas amadas se tornam odiadas por causa da amargura. Marido se torna adversário. Mulher, esposa se torna adversária. Filhos se tornam adversários. Pais se tornam adversários. Irmãos de igreja se tornam adversários por causa da amargura e o espírito de confusão. Saul amou, mas agora ele está odiando Davi. Saul, por cerca de 20 anos, ele só tem um objetivo: matar a Davi. Ele só quer matar. O sonho de Saul era matar Davi. Ele só não matou Davi porque Deus
não permitiu. Ouça isto. Saul simboliza Satanás tentando matar o crente Davi. Entende? Satanás, ele vai tentar matar você. Às vezes você começa coisas boas, mas você se perde na caminhada com uma facilidade tão grande, você se perde. E aí você acha que ainda pode continuar do mesmo modo, assim como Saul. Vocês sabem quantos anos Saul reinou em Israel? Ele reinou 40 anos. Sabe com quantos anos Saul ele ficou assim, doidão mesmo? Cheio do diabo, cheio do demônio, cheio de amargura. Mais ou menos, depois de mais ou menos uns 6 anos de reinado, portanto, ele ainda ficou como rei cerca de 34 anos, seguindo, perseguindo, tentando matar a Davi de todas as formas. É isto que faz a amargura. A amargura nos afasta de Deus. A amargura nos leva para longe de Deus. A amargura faz isto. E mais, ele faz. Ele vive desta forma. Mas eu quero te dizer, nesta noite, em nome de Jesus, levante as tuas mãos. Isso é profético sobre a sua vida. Não vá para o caminho da amargura, mas vá para o caminho do perdão. Vá para o caminho do perdão. Vá para o caminho do perdão, em nome de Jesus. Vá. Se nesta noite Deus está falando a você, se nesta noite Deus está mostrando certas situações em sua vida, ei, não queira viver de aparência, não queira viver de aparência. Deixe o Espírito Santo tratar você, deixe o Espírito Santo tratar a sua vida, porque sem Deus você não é nada. Sem Deus você não é ninguém. Sem Deus você não vai conseguir. Sem Deus você vai continuar vivendo nesta prisão. Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer mudar essa história em sua vida. Deus quer mudar essa história na sua vida. Então trilhe o caminho do perdão. Saul, ele nunca perdoou a Davi. Mas vamos olhar a atitude de Davi. Capítulo 24. A partir do verso de número 4. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia. É que, deixa eu contextualizar para você. Saul entrou numa caverna e Davi estava lá dentro. E Davi tinha a oportunidade de matar a Saul. Davi, ele tinha a oportunidade de matar a Saul. E aí os homens de Davi estão falando. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens, ele para os seus homens, que os seus homens iam matar o Saul. Ele diz: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Davi tinha tudo para poder matar a Saul, mas ele não faz. Capítulo 26. Capítulo 26. Versos 8. Mais uma vez,
Então disse Abissai a Davi, Abissai era um dos generais de Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora, eu vou encravar só uma lançada no coração. E o cara morre. Só isso. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates. Pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Davi não permite. Ele não permite. Mas ele sabe que Saul está atrás dele. Ele sabe que Saul, se tiver uma oportunidade, vai matá-lo, vai matá-lo. Ele sabe. Mas ele, por sua vez, não revida. Diga para o teu irmão: quando você nutre o sentimento de amargura, você está revidando contra aquele que te machucou. Mas quando você o perdoa, você o está liberando para que ele possa viver a sua vida. O que você vai escolher nesta noite? Amargura ou perdão? A amargura, ela destrói a vida das pessoas. Vocês sabem qual foi o final da vida de Saul? Saul, ele morreu louco, gente. Saul, que esteve na presença de Deus no início da sua vida, morreu longe de Deus. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Saul, ele foi até um centro espírita, irmãos, de ungido de Deus a macumba. Ele vai. Então, querido, a amargura, ela pode levar uma pessoa para longe de Deus. A amargura pode afastar pessoas tão maravilhosas, com potenciais tão maravilhosos. Podem afastar essas pessoas dos planos, dos projetos de Deus. Vira para o teu irmão e diga para ele: Deus tem propósitos grandes para você. Entende? Então nesta noite Deus, ele não te trouxe aqui por um acaso. Nesta noite Deus, ele não trouxe você aqui para você voltar para a sua casa desta forma. Deus, nesta noite, ele não quer que você continue desta maneira. Deus, ele não quer que você continue agindo do mesmo modo, da mesma maneira. Deus, ele não quer. Ele quer libertar você. Ele quer transformar você. Ah, mas eu já sou um crente. Meu irmão, se o coraçãozinho abriga amargura, você precisa buscar ao Espírito Santo, a Jesus de Nazaré. Se o coraçãozinho é cheio de raiva, é cheio de ódio, é cheio de desejo de vingança, é cheio de indignação, cheio de inveja, cheio de confusão, você precisa buscar ao Senhor. Você precisa buscar. Para você voltar a ser aquilo que Deus planejou para que você seja ou se torne. Então é necessário nós, nesta noite, deixarmos todo o espírito de amargura no altar do Senhor. É necessário nessa noite rompermos com todo e qualquer espírito de amargura. Por quê? Porque se você ainda mantém um espírito de amargura, ouça isso, você não vai entrar no céu. Você não vai entrar no céu. Há quanto tempo esse espírito ele tem controlado você? Há quanto tempo você não consegue se libertar? Há quanto tempo? Então, queridos, para você se tornar um crente cheio do Espírito, para que você se torne um crente cheio de sucesso, para que você se torne aquilo que Deus quer que você se torne, você precisa arrancar do teu coração todo o espírito de amargura. É preciso fazer.
é preciso lançar longe. É preciso deixar. Olha, mas eu estou amargurado com meu marido por isso. No altar Jesus vai te curar. Mas eu estou amargurado com a minha esposa por tal situação. No altar Jesus vai te curar. Eu estou amargurado contra meu pai, contra minha mãe, que me rejeitaram, que me abandonaram, que me largaram, que não me amam, que enfim, no altar Jesus vai te curar. Olha, eu estou amargurado com aquele irmão, com aquela irmã, no altar Jesus vai te curar. Você crê? No altar. É no altar. Saul, ele nunca buscou ao Senhor. Se ele buscasse, o Senhor o perdoaria, o Senhor o libertaria. Você não pode resolver esta situação sozinho. Você precisa de Deus. Você não pode resolver essa situação só. Você precisa de Jesus. Você não pode resolver estas coisas sozinho. Você precisa do Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui. Não viva de aparência. Não viva. Sabe, a gente muitas vezes a gente se deixa levar por certas situações. E se nós não abrirmos os olhos, a gente acaba se perdendo. Então eu quero te convidar nesta noite a buscar ao Senhor. Eu quero te convidar nesta noite a orar ao Senhor. Eu quero te convidar nesta noite a você dobrar o teu joelho e tirar. A amargura, ela não é curada com o tempo, mas ela é curada através do sangue de Jesus. A amargura, ela não é curada com a distância, mas ela é curada através do nome de Jesus. Não é. Então nós precisamos entender isso nessa noite. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui quer fazer a diferença em 2014? Levante a mão. Você precisa abrir o teu coração para Jesus. Você precisa abrir. Você precisa falar: não, Deus, essa palavra é para mim. Eu nem vou continuar. Essa palavra é para mim, Senhor, e eu preciso mudar. Eu preciso transformar algumas coisas. Eu não vou mais viver desta maneira, dessa forma. Eu não vou viver mais deste modo, deste jeito. Não. Qual é o quinto companheiro da amargura, gente? Por favor. É a autojustificação. Não vão ficar se justificando em seu lugar. Amém? Você não vai fazer isto. Você não vai ficar aí e vai continuar mais um ano do mesmo modo que terminou o de 2013. Amém? Levante as tuas mãos e feche os teus olhos. Não faça isto nesta noite, mas faça a vontade do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode abaixar as tuas mãos. Amargura é um adversário difícil, gente. Não é fácil. Mas você está no melhor lugar para ser tratado, para ser curado, para ser livre, para ser transformado. Esse é o melhor lugar que você poderia estar. Se você tivesse com alguns amigos que não têm Deus, eles diriam para você: mantenha essa raiva, fica com ódio mesmo, vingue. Mas o Senhor, Ele diz para você: ame e perdoe. É forte, não é? É muito forte. E a gente vai cantar uma canção de uma mideira, uma base do grupo de louvor. Nós vamos cantar uma canção. Sonda-me. Amém? Vamos cantar esta canção. Sonda-me. Feche teus olhos por um instante. O Espírito
Espírito Santo, ele vai falar com você. O Espírito Santo vai te dizer. Ele vai te revelar. As pessoas que você ainda está com sentimento de amargura, está preso, presa. Amém? Ele vai falar com você. Feche os teus olhos. Pergunte para ele: eu tenho esse sentimento ainda em meu coração? Eu tenho? Senhor, se eu tenho, me ajuda, Senhor, me ajuda. Feche os teus olhos. Amém? Agora eu quero convidar você, não sair do seu lugar, mas se colocar de pé. Se coloque de pé. Nós vamos cantar, num primeiro momento, esta canção. Todos nós vamos cantar. E depois, eu quero te convidar, esposo, esposa, vem para o altar orar. Olhe bem nos olhos um do outro e diga assim: ó, a gente precisa resolver algumas questões. Ou você, irmã, sozinha, pode chegar no seu esposo e falar: não, eu preciso orar ali. Ou esposo, eu preciso orar ali. Deixa ali eu orar um pouco só. E assim nós vamos fazer. Amém? Nós temos um tempo. Vamos cantar essa canção em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.